Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o quarto trimestre de 2020. O título desta série de lições é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. O comentarista dessa série de lições é o pastor José Gonçalves. E estamos, meus irmãos, nos aproximando do final do trimestre. Hoje já estaremos comentando a lição de número 12, que traz por título Quando Deus se revela ao homem. A Bíblia nos mostra que Deus se revela ao homem de diversas maneiras. Por exemplo, para Jacó, o Senhor se revelou no topo de uma escada espiritual. Já para Moisés, a revelação se deu em uma sarça em fogo. E já no caso do patriarca de Uz, Deus se revelou através de um redemoinho. Veremos nesta lição a forma como Deus dialogou com o patriarca de Uz desde a tempestade, mostrando claramente a grande diferença que há entre o Criador e as suas criaturas. O textuário desta lição está no livro de Jó, no capítulo 40, versículo 6, e nos diz: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Já a verdade prática nos ensina, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Para a leitura bíblica em classe, leremos 4 textos. O primeiro texto em Jó, capítulo 38, versículos de 1 a 4. Segundo texto, Jó, capítulo 39, versículos 1 a 6. Terceiro texto, Jó capítulo 40, versículos 15 ao 18 e depois o versículo 24. E finalmente, quarto texto, Jó capítulo 41, versículos de 1 a 3. Acompanhe a leitura, por favor. Jó capítulo 38. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem. E perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Agora Jó capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideraste as dores das servas? Contará os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem como o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Agora Jó capítulo 40. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quem quer, quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos? Ou com laços lhe furar o nariz? E finalmente, Jó capítulo 41. Poderás pescar com o anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo? Ou brandamente te falará? Como objetivo geral da lição, meus irmãos, nós temos mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe seus propósitos. Como objetivos específicos desta lição, temos 3, pois a lição tem também 3 tópicos. Para o tópico 1 temos ensinar que Deus se revela aos homens. Já para o tópico 2, pontuar que a criação expressa a glória de Deus. E finalmente, para o tópico 3, acentuar que nossa justiça jamais sobreporá à divina. Como de costume, meus irmãos, antes de iniciarmos o comentário, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim o desejarem, as notas de aula que eu utilizei para a gravação deste vídeo estão disponíveis para download. O link para download estará aqui na descrição deste vídeo. E se você está assistindo este vídeo ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download estará logo abaixo da janela do vídeo na página. Isto posto, meus irmãos, vamos para o comentário. Introdução.
Nesta lição, vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Este episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Como ápice, podemos entender o ponto mais importante. Jó, durante todo o período de sua provação, anelava apresentar-se diante de Deus. E este anelo fora atendido, porque naquele momento o Todo-Poderoso estava se revelando pessoalmente ao patriarca de Uz. Ao longo deste estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os humanos esperam. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que Deus somente nos revela aquilo que pode nos ajudar na nossa lida diária, ou seja, na nossa vida, no dia a dia da nossa vida. Deus nunca nos revela tudo, porque a soberania está com Ele. É Ele quem dirige as nossas vidas e é Ele quem detém todo o conhecimento, toda a sabedoria e também todo o poder. E, inclusive, meus irmãos, muitas vezes nós não estamos preparados para receber as revelações de Deus. Vejamos o que o Senhor Jesus afirmou no Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 12, na Almeida Revista e Corrigida. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Vejam então, meus irmãos, que o desejo de se receber a revelação de Deus é até um desejo válido, mas muitas vezes nós não estamos preparados para saber a verdade completa a respeito dos fatos. Temos sim é que confiar na soberania, no poder, no cuidado e no amor de Deus, aquele amor dispensado sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem, de fato, age com justiça no mundo. Jó, meus irmãos, baseado na sua sabedoria limitada, fez vários questionamentos a Deus. Só que, a partir daquele momento, chegara o tempo de Deus questionar o patriarca e, principalmente, fazê-lo entender que existe uma grande diferença entre o Criador e as suas criaturas. Fazê-lo entender que a criatura é um ser limitado, sendo que o Deus Todo-Poderoso é um ser infinito. Louvado seja o nome do Senhor. Como ponto central da lição nós temos, Deus se revela ao ser humano. Já para o tópico 1, meus irmãos, temos a revelação de um Deus pessoal. Subtópico 1, o Deus que tem voz. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas esta fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Os fatos, meus irmãos, ocorridos nessa história de Jó provavelmente foram revelados muito tempo depois. A Bíblia não nos dá detalhes a respeito de quando ocorreu essa revelação. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher falou e seus amigos falaram. Durante todo esse trimestre vimos os discursos, tanto de acusação quanto de defesa, de Jó e de seus amigos. Cada um deles expôs o seu conhecimento a respeito de Deus. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo este período. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender que este aparente silêncio de Deus fazia parte do processo de provação de Jó. Deus não podia se manifestar antes do tempo porque havia uma disputa ocorrendo no reino espiritual. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó, até que quebrou o silêncio. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Depois do período de silêncio, chegou o momento em que Deus haveria de se revelar a Jó. Todas as coisas, meus irmãos, acontecem no tempo correto. Vejamos o que Salomão nos ensina ali em Eclesiastes 3, versículo 1, na Almeida Revista e Corrigida. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É interessante nós notarmos que nós, como seres humanos, como seres limitados, sempre temos pressa em obter resposta. Sempre temos pressa em que Deus haja de acordo ou haja em relação a uma demanda, a uma necessidade que nós tenhamos.
Mas a Bíblia é clara quando diz ali nos Salmos: esperei com paciência no Senhor. Meus irmãos, nós como servos do Senhor precisamos desenvolver a paciência. Nada acontece no nosso tempo, nada acontece de acordo com aquilo que achamos que é um tempo correto. Tudo acontece apenas no tempo de Deus, pois é Ele quem está no controle, é Ele quem está dirigindo as nossas vidas, é Ele quem está direcionando as coisas que acontecem sobre cada um de nós. Então não adianta nós estarmos ali no Salmo 70, apressa-te, Senhor, porque, meus irmãos, Deus não se apressa, Deus não se atrasa e também não se adianta. Tudo acontece no tempo certo, tudo acontece no tempo de Deus. Subtópico 2, a poderosa manifestação de Deus. A cena, sem dúvida, é impactante, parecida com a da pesca maravilhosa. Quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes ao recolher as redes que havia lançado, imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A majestade divina impactou a Pedro. Este episódio de Lucas 5 nos mostra, meus irmãos, a manifestação do poder do Senhor Jesus Cristo na vida daquele pescador, na vida de Pedro. Depois de ouvir o maravilhoso ensino ministrado pelo Senhor Jesus Cristo enquanto estava sentado no seu barco, Pedro experimentou também um grande milagre, que no meu entendimento, meus irmãos, é um milagre de retribuição, porque o Senhor Jesus Cristo estava usando o barco de Pedro para ensinar a multidão. Depois que o Senhor usou o barco de Pedro como recompensa a essa permissão, a essa doação do seu bem para a manifestação do Evangelho, para a proclamação do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo fez um pagamento daquele serviço, dizendo a Pedro: vai te amar alto e lança a rede. E Pedro, mesmo tendo trabalhado aquela madrugada inteira, aquela noite anterior inteira, e não tendo sucesso na sua empreitada, ele acreditou na palavra do Senhor Jesus Cristo e foi a alto mar. E quando lançou a rede, meus irmãos, a Bíblia diz que ele pegou uma grande quantidade de peixe. Esse milagre que ocorreu na vida de Pedro foi impactante na vida daquele pescador, a ponto de ele pedir que o Senhor se retirasse dele, a ponto de Pedro sentir que não era digno de que Pedro estivesse próximo a ele, de que ele estivesse próximo a Pedro, porque Pedro era um pecador. Percebam então, meus irmãos, o impacto que deve ter nas nossas vidas quando nós nos aproximamos de Cristo. Cristo é a luz que brilha nas trevas, e quando nós nos aproximamos da luz, a luz começa a apontar em nós as nossas falhas, os nossos pecados e os nossos erros. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, quanto mais estamos próximos a Ele, mais essa luz de Cristo ilumina as nossas falhas, os pontos que nós temos que melhorar nas nossas vidas. E devemos, meus irmãos, glorificar a Deus por isso, porque quando nós identificamos as nossas falhas, nós temos condição de trabalhar nelas, temos condição de nos arrepender das nossas decisões, das nossas atitudes e mudar de vida para que possamos ter mais e mais de Cristo Jesus em nós. E Pedro foi impactado por aquela manifestação da glória de Deus. E Pedro foi, assim, transformado, tocado profundamente por aquele milagre de Cristo, fazendo compreender que ele era um miserável, um necessitado da graça de Deus. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava ouvir. Jó, meus irmãos, ansiava por ouvir a voz de Deus, principalmente para saber o porquê de todo aquele sofrimento, o porquê que aquele sofrimento havia atingido sua vida. Vejamos o que o patriarca disse no seu livro, Jó, capítulo 6, versículo 24, na Almeida Revista e Corrigida. Ensinai-me, e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Vejam que Jó estava questionando, estava demonstrando o seu desejo de se apresentar diante do Senhor para saber no que ele havia errado. Mas notem que Deus não deu satisfação ao patriarca. Pelo contrário, Deus começou a fazer-lhe perguntas para mostrar a Jó que há uma grande diferença entre o Criador e suas criaturas.
que as criaturas não estão em posição de questionar a Deus, e muito menos em condição de querer medir sabedoria e conhecimento com o Criador de todas as coisas. Jó, meus irmãos, achava que tinha alguma sabedoria, mas quando Deus se manifestou, Jó chegou à conclusão clara de que o homem, quando comparado ao Senhor, não é nada. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus, e este falava-lhe em meio de um redemoinho. Notem, meus irmãos, que aqui neste episódio, a Bíblia não deixa claro que Deus tenha tomado a forma, uma forma visível, uma forma de homem, como em outras aparições teofânicas, mas sim que Deus falava do meio do redemoinho. Percebam então que, neste caso da teofania, Deus se manifestou através de um fenômeno da natureza. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como, por exemplo, com Moisés. A exemplo do que aconteceu com Jó, Deus se manifestou a Moisés através de um outro fenômeno da natureza, que seria o fato de uma sarça pegar fogo. Mas, da mesma forma que ocorreu no caso de Jó, no caso de Moisés também não houve uma materialização de Deus em forma corpórea, ou seja, Deus apenas falou, Moisés apenas ouviu a voz do Senhor de dentro daquela sarça em fogo. Isso mostra que Deus não é impessoal. Pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com os homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. O comentarista aqui, meus irmãos, mais uma vez enfatiza aquela questão da transcendência de Deus, que significa que Deus é infinitamente maior e mais poderoso do que o homem. Mas, ao mesmo tempo, ele também exerce a sua imanência. Ou seja, além de, mesmo sendo um Deus grande, um Deus infinito, ele se preocupa com o homem, ele participa da vida do homem, tanto manifestando a sua graça, o seu amor e o seu cuidado sobre cada um de nós. Deus realmente é um ser pessoal, é um ser que se preocupa com cada um de nós. E notem, meus irmãos, que Deus é o maior interessado em estabelecer a comunhão com os seres humanos. Ele é um Pai amoroso que tem o desejo realmente de que todas as suas criaturas se reconciliem com Ele para poderem gozar de toda a bênção, de toda a graça que Ele tem disponível para cada um de nós. Vejamos o que Paulo disse na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, na Almeida Revista e Corrigida. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vejam, meus irmãos, que demonstração de amor maravilhosa. Cristo morreu por nós. Deus permitiu que o seu Filho fosse sacrificado por nós, mesmo enquanto nós ainda éramos inimigos de Deus. Existe uma prova de amor maior do que essa? Deus é o maior interessado, meus irmãos, de que nós nos reconciliemos com Ele, de que toda a humanidade, todas as suas criaturas, todos os seus seres criados se reconciliem com Ele, que é o Deus de amor, que é o Deus de graça, que é o Deus de misericórdia. E Deus deu o primeiro passo entregando o seu Filho em resgate de nós. Agora cabe a todos nós, a toda a humanidade, atender positivamente a este convite, a este sacrifício do Filho de Deus, para que todos possam desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem preparadas para aqueles que lhe obedecem. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Subtópico 3, o Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Aqui, meus irmãos, é importante nós notarmos que, depois da queda da humanidade, Deus se apresenta às suas criaturas, sempre oferecendo uma oportunidade de que se estabeleçam pactos, alianças e acordos. Vemos, por exemplo, o caso do pacto que Deus fez com Noé, prometendo àquele patriarca que a terra nunca mais será destruída por um dilúvio, por águas. E este pacto está declarado ali em Gênesis, no capítulo 9, versículos 11 a 13. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. E eu convosco estabeleço o meu concerto, ou seja, meu pacto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra.
E disse Deus: esse é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Daí então, meus irmãos, vemos a decorrência do nome Jeová, ou seja, o Deus do pacto. Deus, meus irmãos, está interessado em fazer aliança. Como eu disse há pouco, ele ofereceu uma oportunidade de aliança para toda a humanidade através do sacrifício de Cristo. Aqueles que aceitarem a Cristo como seu Salvador, eles entrarão em aliança com Deus, em pacto com Deus. E todos aqueles que fazem aliança com Deus nunca se decepcionam, porque Deus é fiel. Ele mantém a sua palavra, ele cumpre tudo aquilo que promete. Só há vantagens, meus irmãos, em nós obedecermos a Deus. Só há vantagem, meus irmãos, em nós firmarmos um pacto com Deus, porque o Deus nunca será infiel. Louvado seja o seu nome para sempre. Entre os capítulos 13 e 37 aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional, exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, um nome que identificava Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Meus irmãos, conforme mencionamos nas lições anteriores, os amigos de Jó se apoiavam apenas na transcendência de Deus e desprezavam a sua imanência. E isso significava, como pontuou o comentarista, que eles consideravam que Deus, como era tão grande e distante, estava pouco se lixando, ou seja, não levava em consideração, não se importava com o que acontecia com as suas criaturas. O que eles não sabiam, meus irmãos, é que Deus se importa tanto conosco, que até a quantidade de cabelos que temos no nosso corpo está contabilizada nos céus. E essa informação nós podemos ver ali em Lucas, no capítulo 12, versículo 7. Se Deus não se importasse com as suas criaturas, com certeza, meus irmãos, esse mundo já teria acabado. Porque Deus, na sua imanência, ele age, ele opera todos os dias, a todos os momentos, tomando conta de tudo, dirigindo todas as coisas. Tudo, meus irmãos, está sob a direção e sob o cuidado desse Deus maravilhoso. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuir sua compaixão e misericórdia. Conforme mencionamos, meus irmãos, essa visão mostra um Deus diferente do que ele realmente é. Ou seja, é uma visão deturpada, é uma visão errada a respeito de Deus. É no mínimo incompleta, uma visão incompleta desse Deus de amor. Nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono. Este era o grande dilema do homem de Uz, pensar que Deus o havia abandonado. Meus irmãos, o sentimento de abandono é terrível. O próprio Cristo lamentou quando se sentiu separado de Deus ali na cruz do Calvário, quando ele havia tomado sobre si o pecado de toda a humanidade. Naquele momento, ou a partir daquele momento, Cristo se viu separado de Deus. E o sentimento que ele teve, com certeza, foi terrível, a ponto de ele se lamentar. Leamos o que Cristo diz ali em Mateus, no capítulo 27, versículo 46, na Almeida Revista e Corrigida. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? O sentimento de abandono, queridos irmãos, é terrível. E provavelmente Jó, por estar passando aquele período de extrema opressão, extremo sofrimento, extrema dúvida, com certeza experimentou essa sensação, esse sentimento de abandono por parte de Deus. Mas Deus não o havia abandonado. Deus estava ali em silêncio, mas sempre presente, mesmo nas horas em que Jó se considerava totalmente sozinho. Mas Deus estava sempre ali, em silêncio, mas estava sempre ali. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus, daí toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado.
Aqui, meus irmãos, conforme mencionamos, Jó não tinha conhecimento de que o que estava acontecendo em sua vida fazia parte de uma disputa entre o inimigo das nossas almas e o nosso Deus. Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir a sua defesa. Vejam aqui, meus irmãos, que a aflição e a tribulação podem levar um homem a tomar atitudes, a ter atitudes impensadas. Deus não se esconde de ninguém. Ele é o soberano. Então, se nós vamos tomarmos em consideração isso que o comentarista mencionou, de que Jó achava que Deus estava se escondendo dele, significa que Jó estava tão aflito, tão oprimido, que realmente não estava pensando muito bem, não estava meditando muito bem, né? Não estava refletindo a respeito do que estava acontecendo na vida dele de forma correta, a ponto de pensar uma coisa tão errada como essa. Meus irmãos, Deus não se esconde de ninguém. O que acontece com o pecador em relação a Deus é que o pecador levanta entre ele e Deus um muro de separação por causa do pecado que essa pessoa comete. Não é Deus que se esconde, é a pessoa que se afasta de Deus, porque Deus é soberano, Deus não recua ante a ninguém, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então aqui, com essa afirmação do comentarista, nós vemos que Jó estava realmente totalmente transtornado. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que, mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo a nós. A questão toda, meus irmãos, é que nós, como seres humanos, não conseguimos entender o trabalhar de Deus. Vejamos o que o Senhor Jesus afirmou ali no Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 7, na Almeida Revista e Corrigida. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Vejam então que muitas vezes Deus age nas nossas vidas e nós não entendemos nada. Mas, meus irmãos, nós não precisamos entender, nós temos é que confiar. Se estamos servindo a Deus, não precisamos, não podemos tentar entender todas as coisas. E sim, nós precisamos confiar. Vejam que Davi nos disse ali nos Salmos 23, versículos de 1 a 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não tentemos entender todas as coisas. Não tentemos entender o porquê de todas as coisas. E sim, confiemos no Senhor, porque se Ele está dirigindo as nossas vidas, nós temos que ter a convicção de que Ele está cuidando de tudo. Mesmo no momento de sofrimento, há um objetivo a ser atingido. Mesmo no momento de luta, no momento de privação, há alguma coisa, há um objetivo a ser atingido em tudo isso. E como eu disse, a nós não cabe tentar buscar os porquês, mas sim confiar no Senhor e ter a convicção de que aquilo redundará nas nossas vidas em algum tipo de benefício. Como eu disse, nós não entendemos, mas que possamos confiar e entregar a direção das nossas vidas nas mãos daquele que tudo pode. Chegamos agora ao tópico 2, a revelação de um Deus sábio. Subtópico 1, na mecânica celeste. Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta a sua perfeita regência. A natureza, em sua forma normal, funciona de maneira precisa e harmônica, sem que o homem precise fazer nada a respeito dela. Deus estabeleceu as suas leis de funcionamento, os seus princípios, os seus limites de forma maravilhosa. E Deus deu a Jó apenas um vislumbre deste mecanismo maravilhoso. O Criador desafia a Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. De fato, o salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Está ali em Salmos 19, versículo 1. Vejam, meus irmãos, que até aquele momento, nas Escrituras Sagradas, nós não havíamos encontrado nenhum outro texto que explicasse de forma tão profunda as leis que regem o funcionamento da nossa terra, o funcionamento das leis da natureza. Deus descortinou diante dos olhos de Jó
conhecimentos profundos que provavelmente ainda até aquele momento a maioria dos seres humanos não havia parado para pensar nessas coisas. Realmente, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de revelações. Vamos ler o que diz ali em Daniel, no capítulo 2, versículos 20 a 22, na Almeida Revista e Corrigida. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Vejam que texto maravilhoso, o reconhecimento de Daniel a respeito da sabedoria e do poder de Deus. Jó se comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Por isso o Criador o desafia a contemplar o mar e o sol, pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar e menos ainda das dimensões da criação. O Todo-Poderoso, meus irmãos, estava confrontando a Jó, que, conforme o comentarista pontuou, se achava sábio. Mas Deus, com estes discursos, com esses questionamentos, mostrou claramente para Jó que os seres humanos são muito limitados quando comparados à majestade, à sabedoria e ao poder do Todo-Poderoso. Não há como comparar. Deus é infinitamente maior do que cada um de nós ou do que qualquer um de nós. Subtópico 2, na dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-nos. Aqui vemos, meus irmãos, Deus mudar um pouquinho de foco em relação aos questionamentos a Jó. Deus lhe pergunta agora a respeito das leis que conservam a vida em nosso planeta. Jó seria capaz de responder às seguintes questões: como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar cria a seus filhotes e protegê-los dos predadores? E sobre o jumento e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia? Vejam então quantos questionamentos Deus estava fazendo ao patriarca, tão somente para mostrar-lhe que a sabedoria que ele tinha não era nada quando comparada à sabedoria que o envolvia em relação, por exemplo, à manutenção da Terra, à manutenção da vida no planeta. Com isso, meus irmãos, nós vemos que existem muitíssimos mais coisas que nós não sabemos do que aquelas que nós sabemos. Existem muitos mistérios, muitas coisas pelas quais nós nunca sequer imaginamos. E todos estes conhecimentos, Deus os tem, Deus os detém, pois Ele é o Criador de todas as coisas. E Jó chegou a essa conclusão do seu tamanho diminuto, da sua insignificância próximo ao poder, à sabedoria e ao conhecimento desse Deus maravilhoso. Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente com suas peculiaridades, modo de ser e de viver. Na realidade, meus irmãos, com esse design inteligente que o comentarista mencionou aqui, significa que tudo na natureza foi projetado, foi planejado por Deus para haver uma interação perfeita e harmônica. Isso não quer dizer que essa natureza não precise da intervenção de Deus, porque a Bíblia diz que Deus intervém na natureza, Deus toma conta de tudo. Mas nós, como seres humanos, se formos estudar apenas os mecanismos de funcionamento da natureza, nós veremos que essa natureza foi projetada e concebida de forma perfeita por um Deus criador, por um Deus sábio, por um Deus maravilhoso. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que o levavam a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual, era a hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Jó se viu, meus irmãos, sem palavras para argumentar com Deus. Depois de todos estes questionamentos que Deus fez ao patriarca de Uz, Jó realmente reconheceu que era insignificante, como nós acabamos de mencionar há pouco.
aquela segurança que Jó demonstrava ali durante os discursos, durante as suas conversas com os seus acusadores. Agora, diante de Deus, toda aquela confiança se dissolveu, se esvaiu. Jó realmente reconheceu a sua posição. Leiamos o que ele disse ali em Jó, no capítulo 40, versículos 3 a 5, na Almeida Revista e Corrigida. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, e ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó reconhece aqui, meus irmãos, que ele havia até falado anteriormente, mas que a partir daquele momento ele ficaria calado, porque não tinha palavras para arguir, para responder ao Deus sábio e maravilhoso. Subtópico 3. Na necessidade de se reconhecer, de se conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho. Lembra do que nós mencionamos na aula anterior? Que o Jó se apoiava no seu orgulho de se achar certo diante de Deus, de se achar correto. E aqui o comentarista está dizendo, era preciso que Jó contivesse o seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. Isso significa que Jó tinha aquele conhecimento limitado de Deus e se apoiava totalmente naquele conhecimento, não levando em consideração toda a sua ignorância a respeito das outras características desse Deus maravilhoso. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas falto de humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Aqui, meus irmãos, é uma necessidade, como o comentarista mencionou. Jó continuava sendo justo, continuava sendo íntegro, porém ele agiu com uma forma um pouco orgulhosa. E nada melhor para abater no orgulho do que o conhecimento. Por isso que é necessário, meus irmãos, cada um de nós conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, como disse lá o profeta Oséias. E existe mais um agravante aí. Quando há falta de conhecimento do povo de Deus, corremos o risco de sermos destruídos, porque é isso que afirma Oséias no capítulo 4, versículo 6, na parte A. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Daí, meus irmãos, a importância de nós sempre estarmos buscando conhecimento, sempre estarmos buscando conhecer a esse Deus maravilhoso. Nós nunca conheceremos tudo, porque Deus é um Deus infinito e a nós cabe todos os dias conhecer um pouco mais desse Deus maravilhoso. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus dando-nos a conhecer-se, dando-se a conhecer ao ser humano. Reconheçamos o agir do Criador no universo em nossa vida. Deus, meus irmãos, tem se manifestado a todo momento. Porém, nós, nessa correria insana que nós estamos submetidos por causa dessa sociedade, por causa desse sistema de vida, sistema cultural ao qual estamos inseridos, muitas vezes não temos condições de ter aquilo que chamamos de uma visão contemplativa. Mas que o Senhor nos dê graça, meus irmãos, para que possamos perceber o agir de Deus em todas as coisas. Porque Deus está sempre agindo, Deus está sempre falando. Só que nós, muitas vezes, não estamos sensíveis a essa voz maravilhosa e não percebemos Deus falando conosco. Que Deus, meus irmãos, nos dê da sua graça e que nós possamos entender essa necessidade de estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que possamos sempre estar sensíveis, porque o Espírito Santo sempre quer falar, sempre está falando para nós, só que muitas vezes nós não estamos em condição de ouvir a sua voz. Chegamos agora ao tópico 3, a revelação de um Deus poderoso e justo. Subtópico 1, o Behemoth e o Leviatã. Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referências a 2 grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Algumas Bíblias traduzem esses termos por hipopótamo e crocodilo, respectivamente.
Enquanto o Behemoth representava a força bruta de um animal por excelência, o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais. Ele se apresenta, por exemplo, desta forma em Isaías 27. Aqui em Isaías 27 é uma forma figurada da representação desse Leviatã como sendo uma serpente, como sendo um animal poderoso no reino espiritual. Assim, o Behemoth e o Leviatã representam o ápice da força tanto natural como sobrenatural, assim como é o inexplicável e maravilhoso mundo criado por Deus. Mesmo poderosos, Behemoth e Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. O que Deus estava querendo falar, né? Qual é a representação dessa questão do Behemoth e do Leviatã? O significado de Deus ter mencionado esses dois seres, abre aspas, maravilhosos, é que se o homem não podia, com esses dois seres criados, que é o Behemoth e o Leviatã, como é que o homem podia se comparar a Deus que havia criado a eles? Então vejam, meus irmãos, que o Criador sempre é maior do que a criatura. E como ponto de comparação, Deus usou esses dois animais para mostrar para Jó. Jó, você tem um entendimento limitado. Jó, você pode até não compreender a minha dimensão, Deus falando para Jó. Isso é minha interpretação. Então eu vou te mostrar dois animais. Olhe para o Behemoth e olhe para o Leviatã. Você está vendo esses dois animais? Sim, estou vendo. Você percebe que você, como homem, não pode com eles? Que eles são muito mais fortes, muito mais poderosos do que você? Sim, Senhor, eu entendi, eu estou vendo que esses dois animais são muito maiores, muito mais poderosos e muito mais fortes do que eu. Então, Jó, perceba, se você como homem se considera inferior a esses dois animais maravilhosos, em relação a mim, que sou o criador deles. Vejam, meus irmãos, então, que Deus estava sendo didático para Jó, mostrando duas criaturas muito, abre aspas, superiores ao homem em força e em poder, com os quais o homem não era páreo, vamos dizer assim, numa disputa, quanto mais o Deus que criou aqueles dois animais. Nós vemos que Deus muitas vezes usa didaticamente exemplos na Bíblia para nos mostrar e para ensinar verdades espirituais. E aqui estava uma delas, Deus mostrando que, sendo criador do Behemoth e do Leviatã, Deus é muito mais poderoso, muito mais maravilhoso do que eles, porque esses dois animais eram muito superiores ao homem em força e em poder, como nós vimos ali nos capítulos 40 e 41 do livro de Jó. Subtópico 2, justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar nem com o Behemoth nem com o Leviatã, então como poderia tratar deste mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Aqui o comentarista pontua, meus irmãos, justamente em relação ao poder de Deus de lidar com os seres humanos. Será que Jó seria capaz de lidar com os seres humanos como Deus é capaz? Os questionamentos de Deus, conforme nós já mencionamos, mostraram claramente para Jó que o patriarca, assim como todos os outros homens, são muito limitados e que não há condição de um ser limitado como esse questionar as decisões do Todo-Poderoso. Não há como isso acontecer, não há como ter alguma legitimidade nessa coisa do Caco falar para aquele que o criou: "Oh, por que me fizeste assim? Oh, por que você está fazendo isso comigo?" Meus irmãos, nós somos criaturas. Ele é o Criador. Ele faz o que Ele quer, Ele é soberano. E a nós, seus servos, cabe apenas confiar nas suas decisões, porque Deus não erra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele e nem com o ímpio. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como deu indiretamente a entender nas suas argumentações. Vejam, meus irmãos, a que ponto chegaram as coisas na vida de Jó. Jó questionando a respeito, da habilidade de Deus de cuidar das coisas. Por quê? Porque na visão do patriarca, o que estava acontecendo com ele, aquele sofrimento não estava correto. E muitas vezes o que acontecia na vida do ímpio, que não era julgado, aparentemente não era julgado nesta terra, também estava errado. Como se Jó quisesse dizer indiretamente que Deus não estava fazendo as coisas da forma correta. Vejam a que ponto chega
uma pessoa sujeita, né, à aflição, à tribulação extremas, como passou Jó. Só que mesmo passando por essas dificuldades, o homem precisa dar conta daquilo que fala e daquilo que pensa. E aqui, meus irmãos, Deus se mostra, questiona a Jó a esse respeito. Vamos ler o que está ali em Jó no capítulo 40, versículos do 8 ao 14, na Nova Versão Transformadora. Preste atenção. Porá em dúvida, isso é Deus falando para Jó, porá em dúvida a minha justiça me condenará só para provar que tem razão? Você é tão forte quanto Deus? Veja o questionamento, meus irmãos, de Deus para Jó. Sua voz pode trovejar como a dele? Então vista-se de glória e esplendor, de honra e majestade. Dê vazão à sua ira, deixe-a transbordar contra os orgulhosos. Humilhe-os com um olhar, pise os perversos onde estiverem. Enterre-os no pó, prenda-os no mundo dos mortos. Então eu mesmo reconheceria que você pode se salvar por sua própria força. Veja, meus irmãos, Deus questionando a Jó. Jó insinuou que o que aconteceu na vida dele, na vida dos ímpios, não era justo, era injustiça. Jó estava questionando. Deus estava questionando a Jó. Então, Jó, faça alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa? Faça alguma coisa. Me mostre o teu poder, me mostre que você, com as suas próprias forças, com o seu próprio poder, pode se livrar. O questionamento de Deus na vida de Jó foi duro, meus irmãos, para que realmente Jó compreendesse qual era o seu lugar. Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Logo, jamais poderia ser igual ou mais justo do que o próprio Criador, nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça divina. Aqui o comentarista mais uma vez faz uma comparação. Jó não conseguia lidar nem com aquelas duas criaturas. Como é que ele poderia ser mais justo, mais certo e mais sábio do que Deus? Não haveria condição. Não há como o homem, meus irmãos, justificar-se a si mesmo. A nossa justificação vem das mãos do Senhor, pois é Ele quem nos justifica. Inclusive, Paulo tem uma palavra muito clara a esse respeito ali na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 33, na Almeida Revista e Corrigida. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, meus irmãos, quando estamos em Cristo, o próprio Deus nos justifica, nos torna justos, nos torna livres de qualquer condenação. Porque quando estamos em Cristo, Deus peleja, Deus batalha por cada um de nós. Louvado seja o seu nome para sempre. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. A Bíblia, meus irmãos, é absolutamente clara em nos dizer que a salvação se dá por meio da graça de Deus. Vejamos o que Paulo disse aos Efésios no capítulo 2, versículos 8 e 9, na Almeida Revista e Corrigida. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Você e eu, meu querido irmão, minha querida irmã, somos salvos tão somente pela graça de Deus. A graça oferecida a nós, a cada um de nós. E por essa graça, nós alcançamos a salvação. Não é pelo que você e eu fazemos, porque as obras precisam acompanhar a fé. E a Bíblia fala que nós fomos feituras de Deus para as boas obras, ou seja, as boas obras devem acompanhar a nossa salvação, acompanhar a nossa fé. Mas nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela graça de Deus através da nossa fé. Estamos, meus irmãos, chegando ao final desta lição, vamos então para a conclusão. Nesse estudo mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu, o encontro com Deus. Este se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco a respeito da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio,
ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Meus irmãos, nós vemos aqui então nesta lição que muitas vezes nós queremos questionar a Deus, porque na nossa sabedoria limitada, parece até que aos nossos olhos, Deus agiu de forma errada. Mas o que eu quero dizer a cada um dos irmãos, Deus nunca erra. Mesmo que nós não entendamos o que está acontecendo, o porquê está acontecendo algo nas nossas vidas, Deus nunca erra. Nunca há injustiça da parte de Deus. Nunca há nada errado da parte de Deus. Se algo está aparentemente errado acontecendo nas nossas vidas, nós, em primeiro lugar, na maioria das vezes, nós mesmos somos os responsáveis por essa calamidade. Como já mencionamos em aulas anteriores, por conta da colheita daquilo que plantamos. Mas mesmo que nós não tenhamos plantado aquilo, plantado o mal, plantado o sofrimento, a angústia ou tudo mais, e essas coisas se abaterem sobre as nossas vidas, há um resultado, há um objetivo a ser atingido, que nós muitas vezes não conhecemos. Mas esse desconhecimento não nos dá o direito de questionarmos a Deus. Nós temos que simplesmente confiar nesse Deus maravilhoso, porque Ele realmente tem cuidado de nós. E Jó, através dos questionamentos de Deus, reconheceu o seu lugar de insignificância ante um Deus tão maravilhoso. Insignificância, que eu digo, meus irmãos, é um nível de pequenez diante de um Deus infinito. A nossa sabedoria, se temos alguma, é dada por Deus. E isso não nos torna melhores, não nos torna mais dignos diante do Senhor, porque, como nós mencionamos, tudo é por graça. Então, meus irmãos, nós, como servos fiéis ao Senhor, confiemos que Deus tem cuidado de nós. Deixemos esse negócio da murmuração, da reclamação contra Deus, porque a própria Bíblia nos diz: em tudo dai graça. Você não entende, e muitas vezes eu também não entendo, mas a nós não cabe entender, a nós cabe confiar que Deus cuida de nós. Que Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Que na próxima semana possamos estar juntos mais uma vez para o comentário da última lição desse trimestre, a lição de número 13. Graça e paz, que Deus vos abençoe.